Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. A gente vai estar iniciando mais uma semana, que seja uma semana aí muito lucrativa para todos nós e principalmente uma semana muito abençoada, né, para você, para toda a sua família. Isso daí com certeza é o mais importante, né? E nessa rodada de segunda-feira eu separei para vocês 7 jogos, tá? A gente vai ter 4 jogos aí do Super Mundial de Clube, né, última rodada, jogos importantes, e vamos ter outros jogos, né, que eu separei para vocês, né. No total são 7 jogos, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada, aí já vai deixando o seu like no vídeo, tá galera? Já mete o dedão no like aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, e você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho, assim você vai estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo, e quem puder também deixa seu comentário, tá? Elogio, crítica, sugestão, deixa aí seu comentário que é muito importante para a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E vamos dar uma olhada aqui na rodada, galera. A gente vai ter esses jogos aqui na segunda-feira. Vamos ter campeonato da Irlanda, divisão Premier. Aí vamos ter 4 jogos aí da Copa do Mundo de Clubes, né, o Super Mundial. E vamos ter também 2 joguinhos aqui da Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o campeonato da Irlanda Divisão Premier. A gente vai ter o Bohemians contra o nosso querido Shamrock Rovers. 3h45 da tarde esse jogo. O jogo vai ser na casa do Bohemians e na classificação a gente vai ver aí o Bohemians em terceiro lugar, porém tem 2 jogos a menos do que as demais equipes, né? Principalmente aqui os 2 primeiros colocados, que é o Shamrock Rovers, líder do campeonato isolado, 45 pontos, e o segundo colocado aqui do Drogheda, que já tem 22 partidas, enquanto o Bohemians tem 20. Então assim, vai ser a 21ª rodada para o Bohemians, tá? E para o Shamrock Rovers já vai ser a rodada 23. Até o momento o Bohemians 33 pontos, vencendo esse jogo pode pegar a vice-liderança do campeonato, e o Shamrock Rovers, como eu falei, líder do campeonato, 45 pontos. Os últimos 5 jogos aí do Bohemians, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Shamrock Rovers, 4 vitórias e 1 empate, tá? Isso pelo campeonato da Irlanda, tá? Aí no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver aqui que o Bohemians costuma levar melhor, né? Costuma ser uma pedra no sapato do Shamrock Rovers. São 4 vitórias do Bohemians e 1 vitória do Shamrock Rovers, né? Então, tendo esse retrospecto aí, né, desse confronto direto, a melhor opção que tem aqui é o mercado de gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto, com chance de gol para as 2 equipes, assim, também é uma possibilidade, né? O ambos marcam aqui, né? E com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode estar pegando o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2, tá? Um empate com gols aí, 2-2 ou talvez 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter Atlético Madrid contra Botafogo. 4 horas da tarde esse jogo. Jogo muito importante para as 2 equipes, né? Isso porque a gente vai ver o Botafogo é líder com 6 pontos. O time do Atlético Madrid pode chegar a 6 pontos também. E uma coisa que pega aqui, galera, é o lance do primeiro critério de desempate dessa Copa do Mundo de Clubes, pelo que eu fiquei sabendo, né? Não sei se realmente é verídico ou não, mas o primeiro critério é o confronto direto, né? Tanto é que, por exemplo, o PSG vencer esse jogo, ele não passa o Botafogo porque tem um confronto direto. Então tem a questão aí do confronto direto, porque o Atlético Madrid vencendo, ele já passa o Botafogo, por conta do confronto direto aí, mas aí tem a questão do saldo de gol, né? O saldo de gol acaba sendo a segunda opção aí, então assim, é uma coisa bem confusa aqui. Mas é aquilo, né? Botafogo tem total possibilidade de conseguir vencer, ou pelo menos empatar esse confronto, né? Então vai ser jogo equilibrado entre essas 2 equipes, né? O Atlético Madrid tem 3 pontos até o momento, teve a vitória aí contra o Seattle Sounders, e na estreia acabou perdendo o PSG por 4-0. Já o Botafogo venceu seus 2 jogos, né, o Seattle Sounders e o PSG. Os últimos 5 jogos do Atlético Madrid, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Botafogo, 5 vitórias, né, 2 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Libertadores e 2 pela Copa do Mundo de Clubes. Confronto direto não aparece em nenhum jogo, e aqui, na minha opinião, a melhor opção que tem, né, para a gente estar analisando aqui, é o mercado de gols, né. A primeira opção que a gente vai pegar é o mais de meio gol no primeiro tempo,
tempo. Acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai sair um golzinho. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou estar arriscando aqui 2-1 Botafogo, tá? Vou confiar no Botafogo aí, especialmente pelo jogo que fez contra o PSG. Agora o próximo jogo aqui, desse mesmo grupo que a gente analisou agora, né, que é o grupo aí do Botafogo, Atlético Madrid, e a gente tem também o Seattle Sounders e o PSG nesse grupo, né. É o confronto aí que acontece 4 horas da tarde, e aqui a gente vai ver, né, o Seattle Sounders já eliminado, né, 0 pontos, 2 jogos, 2 derrotas, e o PSG em segundo lugar aí, tá aqui em segundo lugar com 3 pontos, né, isso porque venceu o confronto contra o Atlético Madrid, por isso que está à frente aí do Atlético Madrid, e o PSG precisa apenas de um empate, né, para poder se garantir aí na próxima fase, né, um empate não, minto, porque se o Atlético Madrid vencer, ele vai a 6 pontos, né, então o PSG tem que vencer, né? Acredito que não vai ser um troço absurdo, especialmente que essa equipe do Seattle Sounders vem de 4 derrotas seguidas, né? 2 pela MLS e 2 pela Copa do Mundo de Clube, né? Apenas uma vitória. E o PSG, por sua vez, 4 vitórias e uma derrota para o Botafogo, né? Confronto direto não tem nenhum jogo aí, a princípio, do PSG e Seattle Sounders. E aqui, na minha opinião, PSG grande favorito para vencer, até mesmo com uma vantagem considerável, se jogar o que sabe. Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora para vencer no primeiro tempo, né? No caso PSG, né? Que não tem essa coisa de casa e fora, né? Mas a gente pega aqui vitória do PSG no primeiro tempo, tá? Essa é a nossa primeira opção aí, no caso PSG para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSG. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter Série B do Brasileirão, né? Vamos ter os jogos da noite a partir de agora, né? A gente vai ter aqui o Operário contra o Novo Horizontino, 7 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Operário. E na classificação a gente vai ver o Novo Horizontino aí muito bem, né? 5 vitórias seguidas, é vice-líder do campeonato, podendo até pegar a liderança do campeonato se vencer esse jogo, né? Vai a 28 pontos, aí vai depender do tropeço do Goiás que joga contra o Atlético, né? Então o Novo Horizontino pode sim terminar a rodada aí na liderança do campeonato, né? E ficar aí nessa caminhada para tentar o acesso dessa vez. Lembrando que na última temporada o time ficou aí por um triz para conseguir o acesso, né? Acabou vacilando nos jogos finais, o que não podia acontecer, e acabou ficando de fora aí de conseguir o acesso para a Série A, né? Mas vamos ver se nessa temporada 25 a equipe consegue aí se manter entre os 4 melhores e garantir seu acesso aí para o Brasileirão Série A 2026. Já o time do Operário está lá embaixo, né? Perto da zona do rebaixamento com 14 pontos, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos, está somando até o momento 14 pontos aí nessas 12 primeiras rodadas. Os últimos 5 jogos do Operário, 2 empates e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos do Novo Horizontino, contando Copa do Brasil, tá? A gente tem 4 vitórias e uma derrota. O confronto direto aqui, 2 vitórias do Novo Horizontino, uma vitória do Operário e um empate, né? Eu acredito, galera, que pelo momento aí o Novo Horizontino tem chance de vencer esse jogo, tá? Tá pagando uma de 3,20 aí, 3,25 pro Novo Horizontino vencer. Na minha opinião, vale até a pena uma moedinha aí, né? Brincar um pouquinho aí, pegar essa zebra. Teoricamente zebra pela odd, né? Mas acredito que pela odd aí vale a pena uma moedinha, né? Mas a princípio a gente vai pegar a primeira opção aqui, a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Novo Horizontino para marcar pelo menos um golzinho. E a segunda opção a gente pega aqui mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Novo Horizontino. Agora o outro jogo aqui da Série B, galera, a gente vai ter o líder do campeonato aí, Goiás, jogando em casa contra o Atlético. Esse jogo que acontece 9 horas da noite. A gente vai ver aí o Goiás líder do campeonato com 26 pontos, né? Na última rodada acabou vacilando e perdeu, né, pro CRB. Não era jogo fácil porque o CRB em casa é chato, né? Mas acabou perdendo aí e abriu a possibilidade do Novo Horizontino pegar essa liderança aí, né? Especialmente se o Goiás vacilar, jogando em casa contra o Atlético. O Atlético está na última posição, né? 3 vitórias e 9 derrotas. A equipe aí que está brigando para não ser rebaixada nesse início, pelo menos pelo futebol que demonstrou, vai ter que batalhar muito para sair da zona do rebaixamento, né, e não voltar para a Série C. E se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Goiás, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Atlético, 1 vitória e 3 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo, e na minha opinião, Goiás grande favorito para vencer, né, galera? Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Goiás.
Agora nosso próximo jogo aqui, mais jogos aqui da Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos ter mais 2 jogos aí para finalizar a rodada de segunda. E a gente vai ter aqui Inter Miami e Palmeiras, né? Promete ser um grande jogo, né? De um lado aí Lionel Messi, Suárez e companhia. E do outro lado a gente vai ter aí Estevam, Vitor Roque e companhia também, né? Esse jogo aí que promete ser bem interessante para gols, né? Especialmente que as duas equipes aí têm chance de garantir vaga, né? Especialmente se as duas equipes empatar, né? Então assim, um empate não seria ruim para as duas equipes, né? Porque Porto só pode chegar a 4 pontos, a mesma coisa ao Ali, que vão se enfrentar. E com isso, um empatezinho aí, Palmeiras vai a 5 pontos, Inter Miami vai a 5 pontos, os dois se classificam e todo mundo fica feliz, né? O Inter Miami na estreia empatou contra o Al Ahly em 0-0 e contra o Porto acabou vencendo por 2-1. Já o Palmeiras na estreia empatou com o Porto em 0-0 e no último jogo venceu o Al Ahly por 2-0, né? Então assim, um troço bem aleatório aqui, né? Se a gente for fazer a comparação aí das equipes que elas enfrentaram, né? Os últimos 5 jogos do Inter Miami, 3 vitórias e 2 empates. Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A odd pro Inter Miami vencer tá pagando 5,50. Não seria doideira jogar uma moedinha, tá? Lembro que no último jogo que eu falei do Inter Miami, que foi contra o time do Porto, eu falei que valia a pena uma moedinha, né? Só abrir aqui para vocês aqui para mostrar. A odd tava 4,35, chegou a ficar 4,55 em média, tá? Tava uma odd alta e eu falei que valeria a pena jogar uma moedinha e bateu, né? Então agora que tá pagando aqui uma odd de 6,550, né? Na Betano tá pagando 6. Sei lá, vale a pena jogar uma moedinha aí, só pra brincar, tá, galera? Lembrando que é só pra poder brincar mesmo, não vai dar uma de doidão aí e jogar valor muito alto, tá? A princípio aqui, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou botar um empate aqui de 1-1, porque o empate é bom para as duas equipes, né? Então vamos com o empate de 1-1, mas pode acontecer um 2-1 Inter Miami, tá, galera? Essa equipe do Inter Miami é chatinha. Agora, nosso último jogo aqui também da Copa do Mundo de Clubes, a gente vai ter o Porto e a Al Ahly, né? Que não depende só deles. Porto tem que ganhar, a Al Ahly tem que ganhar e torcer para Palmeiras perder ou até mesmo Inter Miami perder, né? Então, assim, vai ter que fazer uma soma aí bem doida para poder garantir uma classificação, então complicou de vez aí para essas duas equipes, né? O Porto aí, por exemplo, conseguiu um empate contra o Palmeiras e perdeu para o Inter Miami. O Al Ahly empatou contra o Inter Miami e perdeu para o Palmeiras. Os últimos 5 jogos do Porto, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Al Ahly, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E cá entre nós, galera, esse jogo aqui é bem complicadinho aí pra gente fazer uma análise, né? É um jogo complicado porque Porto, pelo menos aí, nesses 2 jogos aí, não demonstrou nenhum futebol interessante. A Al Ahly a mesma coisa, né? Então a gente vai pegar aqui o mercado de gols que é mais interessante, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Porto, mas pode acontecer um empate. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí, galera, de segunda-feira, né? Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E antes de mostrar o bilhete para vocês, vamos dar uma olhada aqui no Genius IA e vamos ver o que o Genius está falando sobre esse jogo aí do Botafogo, né? E a Atlético Madrid, que é o jogo mais interessante na rodada. Vou entrar aqui na minha conta e aqui do lado esquerdo eu vou aqui em Pergunte ao Genius IA. E a gente vai colocar aqui Botafogo campeão. Vamos ver aqui qual vai ser o placar desse jogo. Vamos ver aqui qual vai ser o placar desse jogo. Lembrando que aqui no Genius você pode perguntar qualquer coisa, tá? Cartão, escanteio, gol no primeiro tempo, gol no segundo tempo, quem vai marcar gol, qual jogador, né, que vai marcar gol, jogador a média de chute a gol, você pode perguntar qualquer coisa, assim, tem infinitas opções aí para você perguntar ao Genius IA, então vale a pena o investimento, tá? Lembrando que é um site pago, tá? Tem planos aí de 7 dias, né, de uma semana, 1 mês, 3 meses, vitalício, então você escolhe aí o plano que é mais interessante aí pro seu bolso, né? Que não vai mexer muito com o teu orçamento, fechou? Mas vale a pena aí, especialmente para você que não tem muito tempo de ficar analisando os jogos. Aqui eu vou perguntar, galera, nesse jogo aqui do Botafogo, né? Eu vou perguntar aqui, vamos ver qual vai ser a resposta do Genius IA, né? Eu falei aqui 2-1 Botafogo, ou talvez um empate com gols, né?
Coloquei um 2-1 Botafogo aqui nesse jogo. Vamos ver aqui. Botafogo está em melhor fase. Bababá. Aqui ele vai dar aqui. Ó, placar previsto. Botafogo 2-1. Botafogo 2-1. Ou seja, eu não fui maluco no placar que eu deixei para vocês no vídeo, né? Então aqui o Genius IA tá falando a mesma coisa. 2-1 Botafogo. Então, pelo menos aí o Genius está de acordo pela análise que eu fiz aqui para vocês, tá, galera? Lembrando que o link do Genius eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e também no comentário, tá? Só você clicar no link aí, fazer seu cadastro e escolhe o plano aí que vai melhor aí de acordo com o seu bolso, fechou? Enfim, agora vamos finalizando aqui os palpites dessa rodada e vou deixar para vocês o bilhete, né? O bilhete pronto aí. E o nosso bilhete da rodada, né? Dessa segunda-feira ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso bilhetezinho aí dessa segunda-feira, a gente vai com 3 jogos, né, e os 3 jogos aqui da Copa do Mundo de Clubes, né, o primeiro jogo aqui, Atlético Madrid e Botafogo, a gente pegou aqui Atlético Madrid menos de 2,5 gols, tá, na minha opinião, Atlético Madrid não marca 3 gols ou mais aí no Botafogo, tá, é no máximo 1 ou 2, no máximo, tá, então menos de 2,5 gols para Atlético Madrid, na minha opinião, tá bem interessante para bilhete, tá. Aí o segundo jogo, Seattle Sounders contra o Paris Saint-Germain, né, o PSG, a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né? Primeiro tempo para sair pelo menos um golzinho. E o terceiro jogo, Inter Miami e Palmeiras, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. No final a gente teve uma odd de 2,31, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$231,44. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Lembrando que esse bilhete aqui, né, eu vou estar deixando o link dele na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto aí pro bilhete pronto. Se você não tem conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, já clica no link, faz seu cadastro lá e aproveita, tá? A partir de R$1 você já pode estar fazendo um depósito e também pode estar aí fazendo as suas apostas a partir de 50 centavos, tá? E o saque é a partir de R$10, tudo rápido, né? Tanto o depósito como o saque via Pix, então cai rapidinho na sua conta, o depósito também aí vai cair rapidinho na na Estrela Bet, né, na sua bet aí. Então assim, assim, tem várias vantagens dentro do site da Estrela Bet. Além disso aí tem a opção de criar aposta antecipada, tem a opção de encerrar a aposta, bilhete turbinado, odd turbinado e muito mais, tá? Então já dá uma conferida aí no site, acredito que vocês vão gostar bastante. E como eu falei, né, a partir de R$1 você já pode estar fazendo um depósito para poder experimentar, para poder brincar e conhecer o site, fechou? Clica no link, faz seu cadastro na Estrela Bet e aproveita aí as vantagens e aproveita para criar esse bilhetezinho da rodada que ficou muito top, né, pra gente começar a semana aí com o pé direito. Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!